Bem, vamos de BTC no fim da tarde no Brasil, aqui na Espanha já são 22 horas e 33 minutos, no Brasil 17h33. A BTC vai seguindo o nosso script, vai criando aqui, desenhando muitíssimo provavelmente uma figura triangular, ela vai paulatinamente perder amplitude movimentacional e ficar pipocando entre 65 mil, com agulhadas para 60 e 500 e vai se desdobrando numa onda 4. Pode ser que ela visite a mediana do canal de Keltner, o que não seria algo fora do padrão, porque uma onda 4 ou uma onda 2 pode visitar a mediana, até eventualmente dar uma agulhada aqui, ó, ameaçando entrar para dentro da nuvem, mas sempre com o corpo real do candle para fora da nuvem. A nuvem na projeção está em 59.208. Pode ser que dê uma agulhada em direção a essa faixa aqui da linha superior da nuvem de Shimoku na projeção. Nada demais. Isso, afinal, a gente está numa onda corretiva de número 4. E, gente, não se enganem. Os pavimentos legais, os dutos legais para o aporte do dinheiro institucional estão sendo construídos sob os nossos olhos. Eu estava lendo agora aqui, a Reuters acaba de publicar uma reportagem simplesmente espetacular, dizendo que a SEC está lidando com uma demanda insaciável por Bitcoin, forçando os reguladores dos Estados Unidos a caminharem em direção a uma linha tênue entre liberar e regulamentar de vez o mercado de criptomoedas, porque os ETFs autorizados pela SEC são de contratos de futuros, mas a SEC, a CVM norte-americana, a Security Exchange Commission, vai liberar ETFs do mercado spot, e isso vai abrir mais um viés de entrada do dinheiro institucional. Imaginem você que hoje comprar BTC via ETF é tão fácil e tão prático para um gestor de um fundo de previdência dos aposentados do estado da Califórnia, como comprar uma ação da Tesla. Então, se os pavimentos, os dutos legais para o aporte do dinheiro institucional estão sendo construídos sob os nossos olhos, e considerando que a BTC é um ativo ilíquido, porque 70% de todas as bitcoins estão concentradas em wallets, em addresses que não se mexem há mais de uma década, se houver uma demanda regular ou explosiva do dinheiro institucional buscando o BTC, o preço vai para a estratosfera. Não caiam nessa cantilena de que a BTC já passou de 1 trilhão, que o market cap do mundo cripto está caminhando para 3 trilhões e que já teria ido longe demais. Gente, a gente está no começo de uma grande corrida. Uma Apple vale 2,4 trilhões. Então, assim, com perdão da palavra, a quantidade de dinheiro que o Federal Reserve imprimiu desde o subprime até hoje, desde 2008, aquela mega crise do subprime até hoje, passando pela crise da pandemia, em que o Federal Reserve enviou cheques para os cidadãos norte-americanos, é normal que muitas coisas já tenham atingido o patamar de trilhões, porque afinal os americanos estão vivendo agora uma crise de hiperinflação que eles não viam há muito tempo. Então, o que hoje a gente pode deduzir de tudo isso que está acontecendo é que a BTC tem um lastro matemático, porque ela é matematicamente rara. Alguns economistas da old school agora falam que a BTC goza de um lastro matemático. No Bull Run, na corrida de touros de 2017 e 2018, a BTC era motivo de chacota. Agora ela já tem lastro matemático. E o discurso vai mudando, os reguladores vão sedimentando a BTC como mais uma commodity, dentre tantas outras,
e com o passar do tempo, a BTC já vai ter caído na graça dos reguladores europeus, norte-americanos, e as, as legislações dos demais estados soberanos, Brasil, só vão seguir o mesmo script. E quando tudo já tiver sedimentado, esse terreno pantanoso já tiver sido superado, aí, gente, vocês vão entrar pagando um pedágio brutal. Eu tô vaticinando, antecipando, prognosticando o que vai acontecer, justamente para que você já, a hora que a BTC bater US$ 200 mil, aí ela vai acumular, vai efetivamente entrar numa lateralização e num viés de correção, porque ela já vai estar madura, para aí sim, depois do halving que vai acontecer em 2024, ela poder amadurecer para galgar outros patamares. Mas entrar nesse mercado tarde ou achar que a gente está no topo é um erro brutal. A BTC caminha forte para US$ 200 mil. O que eu mais quero é que os meus seguidores aqui no canal multipliquem o patrimônio, os seus respectivos patrimônios, principalmente através das altcoins, até porque a alt season está começando agora. Olha a Andy, ó, onde é que tá. Hoje eu estava falando que ela estava prestes a explodir, agora já está subindo 11%. A TRX, ó, a TRX ainda não desaflorou, não desabrochou como eu estava esperando. Vamos ver aqui, ó, a Matic contra a BTC. A Matic contra a BTC está subindo 9,77%. Inclusive eu dei um sinal da Matic na sala de sinais espetacular hoje. O Shiba, não preciso nem falar, eu falo diuturnamente aqui no canal. A COT tá desabrochando agora, a Comp. Então, gente, a Alt Season tá começando. Essa lateralização da BTC com a explosão da capitalização das altcoins, essa Alt Season que está acontecendo sob os nossos olhos, foi prognosticado aqui no canal. Então, vocês não podem reclamar que não foi avisado, tudo foi alertado aqui no canal. Quem nos acompanha sabe do que eu estou falando, tá bom, pessoal? Amanhã eu volto para analisar a própria BTC. Qualquer movimentação brusca do mercado, eu volto a reportar a qualquer hora do dia ou da noite. Olha a boca de jacaré que tá promovendo a nuvem de Shimoku no diário aqui, ó. Essa nuvem vai servir como um poderosíssimo suporte lá na frente, tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Olha a Atom, gente. Tá praticamente 41. Eu avisei aqui no canal que a Alt Season ia acontecer, subindo 16%, 15,94. Tá bom, pessoal? Até amanhã, fiquem com Deus. Quem quiser sugerir alguma análise de alguma altcoin, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.